Prontinho, muito boa tarde novamente. Qual é a minha ideia hoje, né? Como vocês viram no momento gravado, né, na aula gravada que está lá no YouTube, o assunto de ontem é bem parecido com o de hoje, só com algumas diferenças. E por que a gente faz isso? Porque esse primeiro momento, onde a gente faz essa parte de mais introdução às tecnologias, que a gente pode agregar ao nosso negócio, é boa parte do conteúdo dessa semana, né? E por isso que a gente tem essas duas atividades que acabam lidando com problemas bem parecidos, mas tem uma diferenciaçãozinha entre uma e a outra. Algumas de vocês já estavam aqui ontem, então já entenderam mais ou menos a dinâmica que a gente vai tratar, né, nesses 2 primeiros dias. Aí no terceiro em diante a gente já trata de outros assuntos. Mas hoje o que eu vou tentar fazer é mais ou menos uma continuação do assunto de ontem, que a gente passou 10 ou quase 15 minutos e não conseguiu tratar 100% de fato, né? Porque é muito grande mesmo, tanto que a gente estende ele um pouquinho mais até para a segunda aula dessa semana, né? O que eu vou fazer eu vou dar um pulo na atividade de ontem, porque eu estou vendo que algumas pessoas que estavam aqui que estão aqui não estavam, né? Só para a gente recapitular qual é a ideia que a gente vai trabalhar, e aí vou para a atividade de hoje também, para, como eu costumo fazer, a gente esclarecer o método de preenchimento dessa atividade. Beleza? Deixa eu abrir aqui a atividade de ontem primeiro, que ainda está com as coisas que a gente estava fazendo ontem. Eu morro de medo de mandar essas atividades depois com coisa escrita em cima, porque às vezes eu esqueço de tirar o que está escrito, né? Porque eu só abro a atividade de novo, ou no dia seguinte, se eu for falar alguma coisa com vocês, ou na semana seguinte, quando eu vou enviar para outra turma. Mas então, sobre o que a gente. Recapitulando sobre o que a gente tratou ontem no desafio número 1. A gente tratou sobre a usabilidade das tecnologias para que a gente consiga resolver problemas reais que o nosso negócio tem, né? Dificuldades reais que o nosso negócio tem. E ontem eu coloquei aqui como exemplo, né, esse primeiro item aqui, que para descrever, né, qual é o tipo de coisa que a gente precisa dizer dentro dessa atividade. Primeiro, aqui nesse campo, você vai descrever qual é a dificuldade, né? Depois, essa bifurcação acontece, né? Esse caminhozinho acontece aqui para você colocar 2 possíveis soluções que você consegue pensar à primeira vista para resolver essa dificuldade que você estava tendo. E, por último, mas não menos importante, a gente precisa identificar qual é alguma tecnologia que a gente pode utilizar para nos ajudar com essa solução e, consequentemente, resolver ou, pelo menos, diminuir a dificuldade que a gente tem com esse item aqui, com esse problema do nosso negócio. Então, ontem, Tizi, que eu acho que não está aqui, né, me deu esse exemplo, né, que foi a dificuldade de transformar seguidores em clientes. E aí a gente discutiu sobre alguns métodos, né, e quais eram os principais motivos para que essa dificuldade existisse dentro do negócio. E a gente debateu que, de fato, é difícil e a grande maioria dos negócios tem essa mesma dificuldade, não importa o tamanho do negócio, né, mas nós chegamos à conclusão dessas 2 possíveis soluções que vocês estão vendo aí, que foi, primeiramente, a gente não ter tantas informações assim sobre o nosso público, o que faz com que a gente não saiba muito bem qual é o tipo de conteúdo que faz ele comprar dentro das redes sociais ou dentro da internet como um todo, né? Falando aqui de produtos que podem ser vendidos online, né? Que é o caso da esmagadora maioria dos produtos e dos serviços atualmente. Então, como a gente chegou à conclusão de que talvez os conteúdos que que ela estaria postando nas redes sociais não estão alinhados completamente com o que o público quer ver ou com as coisas que ele principalmente valoriza. E aí a gente chegou a essa possível solução aqui, que era criar uma pesquisa de público para conseguir entender melhor o que é que esses clientes que a gente está tentando atingir
valorizam dentro da comunicação de um negócio nas redes sociais. E a tecnologia que a gente conseguiu agregar a essa solução foi a criação de formulários, né? Assim como o formulário que vocês utilizam para fazer a atividade aqui da Wakanda e para fazer a lista de presença aqui da Wakanda, né, para confirmar a sua execução da atividade, vocês podem também utilizar a tecnologia dos formulários para fazer uma pesquisa dentro de um certo número de clientes que vocês têm, né? Então, a gente fez esse caminhozinho aqui. Qual é a dificuldade de transformar seguidores em clientes? Uma possível solução é fazer uma pesquisa para entender melhor o seu público, e a tecnologia que a gente pode utilizar para fazer isso são os formulários. Da mesma maneira, a outra solução que a gente encontrou, outra possível solução que a gente encontrou, foi implementar um funil de vendas, né? A gente acabou passando por essa explicação do funil de vendas, mas falando bem rapidamente, o funil de vendas ele é uma esteira pela qual o cliente caminha dentro do seu negócio, né? São os passos que ele precisa passar, as etapas que ele precisa passar entre conhecer o seu negócio e chegar a fazer uma compra, né? Então, você ter um processo de compra do seu cliente e colocar ele dentro de um funil de vendas, onde você sabe quais são as etapas que eles estão daquele caminho, ajuda a não ter que contar tanto com a sorte, né, para que a gente transforme esses seguidores em em clientes de fato, né? Então, eu expliquei um pouquinho sobre o funil de vendas. Talvez muitos tenham ficado com dúvida ainda, porque a explicação, infelizmente, precisa ser rápida, que o assunto principal não é esse. E eu mostrei também um exemplo, né, uma possibilidade de organização do funil de vendas através do Trello, né? Existem outras possibilidades, outras ferramentas que a gente pode utilizar, mas o Trello é uma ferramenta que a gente vai acabar passando por ele de novo durante essa semana, porque ele é uma ferramenta que eu posso chamar de coringa, né, que é muito utilizada por inúmeros negócios e para inúmeras possibilidades. Então, em algum momento, a gente vai voltar para ele aqui. Qual é a minha proposta? Da gente tratar, depois que a gente falar da atividade de hoje, que vai parecer um pouquinho com essa, mas eu vou passar aqui, para vocês passar aqui para vocês o exemplo, né, um modelo de como fazer. A gente volta para essa atividade para tentar achar mais soluções acerca desses negócios, beleza? Então, vamos encerrar aqui por enquanto, daqui a pouco a gente vai voltar para essa, e vou passar lá para a atividade de hoje, para a gente conseguir juntar meio que os dois assuntos, já que eles são consideravelmente parecidos, né? Creio que vocês já estão vendo aí o meu compartilhamento. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Pronto, esse aqui é o desafio número 2. Qual é a intenção desse desafio número 2? A gente quer entender, a gente quer impulsionar, né, vocês a entenderem quais são as possibilidades. Deixa eu só desativar um negócio aqui para não chegar notificações para mim mais. A gente quer impulsionar vocês a entenderem, primeiramente, quais são os itens as habilidades, né, que existem dentro do seu negócio ou em você mesma para poder melhorar, né, evoluir habilidades que a gente precisa ainda melhorar, que a gente sente que tem dificuldade atualmente, e do lado azulzinho aí, quais são as atividades que você se considera boa, né, considera que é um dos seus diferenciais, porém ele pode sim ser potencializado para que a sua mensagem, o seu negócio, o seu produto chegue a mais pessoas. E nos dois casos, é muito comum que a gente consiga encontrar, dentro das soluções tecnológicas, pelo menos uma maneira da gente conseguir contornar um desses problemas que estão aqui do lado vermelho ou impulsionar uma dessas qualidades que a gente tem aqui do lado azul, certo? Então, por exemplo, aqui vou preferir, não vou colocar, não sei se eu coloco já o exemplo de fato, ou não, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Pronto, aqui do lado vermelho,
você vai colocar uma atividade que você é ruim. Vou dar, por exemplo, aqui. Eu sou ruim em fazer atendimento pelo WhatsApp. Por vários motivos isso pode acontecer, né? Pode ser porque você não tem paciência, porque é necessário muita paciência para fazer atendimento, principalmente na internet. Seja porque você não tem paciência, seja porque te enche o saco mesmo ficar escrevendo toda hora a mesma coisa, seja porque os clientes costumam perguntar as mesmas coisas, ou porque você não gosta de ter que ficar o tempo todo recebendo notificações, por vários motivos, né? Pode ser um problema que você ou o seu negócio tem nesse momento, e aí você já pode colocar aqui no lado vermelho aqui do sou barriada, tá? E vamos dar um outro exemplo do sou barril, né? Eu sou barril em mostrar os meus produtos. Tem muita gente que é muito bom em mostrar os produtos com um entusiasmo tão grande que convence, né, as pessoas de comprarem, né? São pessoas que conseguem facilmente através da sua venda ali, né, do seu método de vendas, convencer as pessoas a comprarem dela perfeitamente, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? O que é que a atividade propõe, na verdade? Que a gente encontre pelo menos uma tecnologia que consiga nos ajudar a corrigir o problema da parte vermelha e a impulsionar a situação aí, a qualidade da parte azul. À primeira vista, o que eu consigo pensar em fazer atendimento pelo WhatsApp é muito ruim para mim. Tem algumas, eu consigo pensar em duas possibilidades, né? Uma é um assunto que a gente vai falar mais a fundo, se eu não me engano, é na atividade de amanhã. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu abrir a atividade rapidinho para eu ver se é amanhã. Exato, é na atividade de amanhã que a gente vai se aprofundar um pouco mais nele. Então, eu vou colocar aqui, mas não vou entrar muito, porque a gente vai falar mais sobre amanhã, que é o WhatsApp Business. Né? Pronto. O que a gente pode utilizar nessa tecnologia? Deixa eu pintar aqui de alguma outra cor, que o vermelho dentro do vermelho ficou meio ruim. Né? O que a gente pode utilizar dentro do WhatsApp Business? Né? Ele tem várias ferramentas que podem facilitar o atendimento, como respostas rápidas, você pode configurar respostas que você precisa dar sempre para os clientes, para que você não precise escrever aquela resposta várias vezes durante o dia ou durante a semana para fazer os seus atendimentos. Tem outras possibilidades também que, como eu falei, a gente vai acabar passando por elas amanhã, então não vale a pena a gente se aprofundar muito hoje, né? Mas aqui na outra ponta, para uma pessoa que é muito boa em mostrar os seus produtos, que consegue mostrar os produtos com a facilidade muito grande. Deixa eu pintar de preto aqui também, para ficar melhor de entender. Espera aí. Sheila estava tentando entrar aqui, já conseguiu. Como eu ia dizendo, aqui para mostrar os seus produtos, uma ideia que pode me passar na cabeça agora, né, é uma live shopping no Instagram. A gente podia colocar só o Instagram aqui como tecnologia, mas só para ilustrar, a gente pode colocar isso aqui. Né? Pronto, a gente já encontrou duas tecnologias que são possíveis de nos ajudarem a impulsionar essa qualidade aqui e a corrigir esse problema. A intenção da atividade é essa, a gente pensar nos pontos a melhorar e nos pontos que a impulsionar, né, dentro do nosso negócio, para que a gente consiga associar as tecnologias a ela. Nessa parte aqui, né, no Meto Pé no Chão, é para que a gente possa explicar, né, para além do nome da tecnologia, qual exatamente seria o método que a gente aplicaria para fazer essa tecnologia, de fato, resolver esse problema. Né? Então, aqui, fazer o atendimento pelo WhatsApp é uma dificuldade, a gente poderia instalar o WhatsApp Business e utilizar ele para facilitar esse atendimento, e aqui a gente descreve de que forma isso seria feito. Por exemplo, configurando padrões de mensagem para
o atendimento. E aí a pessoa não precisaria, como eu falei, ficar reescrevendo a todo tempo as mensagens, né, que ela precisa trocar com o seu cliente ali pelo WhatsApp. E da mesma forma, aqui no Instagram, a gente poderia colocar aqui já aqui já é o que? A quarta linha, né? Quarta linha aqui. Por exemplo, fazer uma live mostrando os novos produtos da loja. E aí a pessoa que tem a facilidade em mostrar os produtos iria desenvolver também a habilidade de mostrar esses produtos para uma quantidade de pessoas quase que infinita, né? Para possíveis quase infinitos clientes que gostariam de ver a exposição daquele produto, e seria uma maneira de potencializar, ao invés de você mostrar para uma pessoa só aqueles produtos da maneira que você sabe que você é boa mostrando, você usaria uma tecnologia para mostrar para uma quantidade muito maior de pessoas. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Dúvidas sobre essa atividade e o funcionamento dela? Como vocês viram, ela é um pouquinho parecida com a primeira, mas tem cá suas diferenças. Dúvidas, perguntas sobre ela? Se não tiver, a gente vai meio que intercalar um pouquinho as duas aqui. Eu prefiro a gente trabalhar em cima da outra, né, da primeira, porque eu acho que é mais produtivo a gente fazer esse processo de identificar um problema, buscar duas soluções e duas tecnologias para agir em cima, né? Como vocês não disseram nada, eu acho que vocês não têm dúvidas, aí a gente vai voltar e fazer a mesma dinâmica de ontem, tá? A gente vai falar, eu vou pedir para vocês citarem um problema que vocês veem no seu negócio, e a gente vai tentar encontrar soluções e associar a tecnologias que nem a gente estava fazendo ontem. Então, eu vou aqui parar de mostrar a segunda atividade e voltar a mostrar a primeira. Boa tarde, Sabrina, também, que entrou aí agora. Ionildes falou aqui, eu tenho o Instagram da loja Elegance. Peraí que eu volto para ver, que sumiu aqui da minha tela. Agora eu estou confuso aqui com essas duas atividades abertas juntas. Meu Deus, cadê? Pronto. Consegui compartilhar a primeira de novo. Deixe eu voltar para a mensagem de Ionildes. Ionildes falou, tem o Instagram da loja Elegance Fashion Moda, mas acho que é mais vendo bem pouco pelo aplicativo. Ionildes, quer ser a próxima a nos falar aqui uma dificuldade? Porque essa dificuldade a gente já tratou ontem, né? A mesma solução que a gente chegou para a Teasy ontem, eu acredito que é o mesmo método que você poderia utilizar. Primeiro, conseguir entender melhor, né? A partir dos clientes que já compraram com você, quais foram os motivos que levaram eles a comprar, né? E também estruturar melhor um funil de vendas para você não precisar, né? Não precisar esperar que o cliente faça esse processo inteiro de compra de uma vez só, porque normalmente não é assim que funciona, tá? Dani perguntou aqui o que é uma live shop. Live shop, Dani, é quando eu vejo acontecer muito mais em lojas de roupas, mas isso já é utilizado em muitos outros nichos. Qual é o exemplo? Eu vou usar alguma coisa aqui como exemplo, vou tirar a capa aqui do meu celular. Vamos supor que eu tenho uma loja de capinha de celular e chegou hoje uma quantidade de capas de celular nova, né, que as pessoas estavam procurando bastante dentro da minha loja e eu não tinha, né? E aí o que acontece? Eu posso deixar essas capas lá na minha loja e esperar que as pessoas que estavam interessadas demonstrem esse interesse ou procurem novamente, etc. Ou tem um método que as pessoas já fazem, começaram a fazer isso principalmente dentro da pandemia, né? Que é você pegar os produtos e fazer uma live apresentando, né? Mostrando aqueles produtos para os seus clientes ou para os possíveis clientes dentro do seu Instagram, que é fazendo uma live, por exemplo, mostrando, essa capinha aqui
é boa porque combina com a cor da minha roupa. E essa capinha é feita disso, daquilo, e ela encaixa perfeitamente no seu celular. Vou colocar aqui no meu celular, né? E pronto. Ela protege seu celular muito bem, ele vai cair e não vai quebrar e etc. Só que o preço dela tá promocional só até sexta-feira por R$ 15, né? E para quem quiser comprar essa capa, que só tem 5 unidades, fala no nosso WhatsApp aí, que quem fechar, quem fizer o Pix primeiro, vai ser a pessoa que a gente vai fazer a entrega. Se mais de 5 pessoas falarem, quem fez o pagamento primeiro é a pessoa que a gente vai fazer a entrega da capinha, entende? E aí, ao invés de vender para uma pessoa, né, no 1 para 1, você está falando sobre o produto, está apresentando o produto, e aí quem tiver com mais interesse, compra. Isso aí envolve vários outros métodos, né, de marketing, que é criação de escassez, principalmente criação de escassez, que é o que mais é feito dentro da live shop, né? O sentimento de comunidade, as pessoas estão ali acompanhando juntas, e aí elas veem uma pessoa comprando, e aí dá vontade de comprar também, para não ficar por baixo. Tem várias coisas que envolvem isso aí, mas é cada vez mais comum que isso aconteça, tá? Respondi a pergunta, deu para entender? Ah, ela respondeu aqui no chat que deu para entender, sim. Perfeito, vamos lá. Ionildes, você que tinha falado, quer ser a próxima para a gente fazer aqui, para a gente falar de algum problema que tem no negócio e a gente tentar improvisar aqui alguma solução e uma tecnologia que tem a ver com isso? Você já tinha aberto a câmera aí, mas eu comecei a falar. Acho que você ficou até com vergonha e desistiu. Não foi, não? Ionildes está me ouvindo? Olá. Ó, Sabrina levantou a mão. Ionildes não falou nada, deixa a Sabrina falar aqui. Diga aí, Sabrina. Boa tarde, Carla. Dá pra me ouvir rapidinho? É que eu tô no ônibus. Sim, tô te ouvindo perfeitamente. Até então, pelo menos. Agora, Minha agora dúvida não é a estava seguinte: mais. Tá, diga aí. não dá pra ouvir? Pronto. Tô ouvindo. É porque Eu acho que tá com um trabalho delayzinho, com. mas tô ouvindo. Tá com desenho. Eu trabalho com fazendeiro e minha maior dificuldade é porque eles não têm essa familiaridade com a internet. Então eu me pergunto Sim. se rádio é considerado uma tecnologia a ser usada. Sim, sim, é sim, com certeza. No caso do seu público, é um público mais velho, né? E com como é que eu posso dizer, um comportamento de consumo diferente do que a gente utiliza, do que nós que estamos aqui na sala, né, costumamos utilizar. Então, todos os métodos que você consiga utilizar para atingir uma quantidade maior do que um por um cliente, né, do que o cara a cara ali, normalmente já vai ser considerado uma tecnologia, né? Então, o rádio, fazer o anúncio no carro de som, por exemplo, é uma tecnologia também, porque você está utilizando um método para você. Eu gosto de dar esses dois exemplos logo no início por isso. Quando a gente fala de tecnologia, eu, pelo menos, considero que são quaisquer alterações ou campanhas que a gente faz no nosso negócio, mudanças, etc., que ou aumentam o nosso faturamento, sem a gente aumentar muito o nosso esforço, né, sem a gente precisar trabalhar muito mais de fato, ou aumentam a nossa produtividade. No caso do rádio, como você citou, ele vai estar aumentando a produtividade, que é a captação de clientes para o seu negócio. Né? Ao invés de você ter que fazer contato um a um, você vai estar usando uma plataforma que vai aumentar a sua produtividade na hora de atrair clientes. Então, eu considero uma tecnologia assim. Cada vez mais. Como é. Como é que eu posso dizer? Menos utilizado, não. É menos utilizado, mas a parte boa de ser menos utilizado é que você sabe mais para qual tipo de público você está falando. Né? Então é mais fácil de você atingir as pessoas certas com esses métodos que são meio que. Não, eu não gosto de dizer ultrapassados. São tecnologias também, mas não são as últimas tecnologias do momento. Mas eu acredito que sim, Sabrina.
Perfeito, então. Quem mais quer falar de algum problema que tem hoje em dia para a gente tentar pensar aqui alguma solução e posteriormente alguma tecnologia aqui? Ó, a Renata falou de gravar vídeos. Renata, me explica aí, quer me explicar cara a cara aqui qual é a principal dificuldade? Oi, boa tarde. Boa tarde. Gravar vídeo, assim, fazer stories, Sim. né? De apresentar o produto. Eu fico meio que travada na hora de fazer isso. Eu coloquei aqui como uma tecnologia fazer pequenos áudios e anexar os vídeos na sim. minha tarefa. Não sei se condiz, né? Fazer fotos do produto e depois aí fazer, no caso, os reels, né? Mas aí narrando, em vez de eu aparecer. Sim. Caramba, isso é uma ótima ideia, porque no TikTok, por exemplo, eu vejo isso acontecer muito, né? Das pessoas narrarem as coisas em cima, e até uma coisa que o TikTok viu tanto, que é utilizado pelo público de lá, que é usado pelos produtores de conteúdo de lá, e que o público também aceita bastante bem, que já fez parceria, né? Inclusive tem Galvão Bueno, que você consegue usar a voz dele para narrar várias coisas, qualquer coisa que você quiser, lá dentro do TikTok. Já foi uma campanha que eles fizeram dentro da Copa, por conta desse modelo, né, de produção de conteúdo estar sendo cada vez mais utilizado. Então foi uma ótima resposta que você encontrou. Mas eu acho que você pulou a solução. Eu acho que você pulou do problema para a tecnologia logo. Não foi, não? Eu não entendi muito bem qual é a solução. Deixa eu explicar. E Se qual eu seria a solução? entendi, É porque, assim, eu fui do que eu sou ruim e fui para a sim. tecnologia. Ah, sim. Sim, entendi. Você Essa fez parte, você está pé falando da no atividade chão, 2, então. não é não? Tô perdida? Se não, eu entendi. É porque eu voltei, porque eu achei que seria mais simples a gente falar da Ah, atividade 1, mas eu tá. entendi. Agora eu entendi seu raciocínio. Agora eu Então, entendi, eu que tinha então tá. entendido. Foi isso. Agora a questão de pé no chão, eu fiquei na dúvida na tarefa, e aí eu Sim. não fiz essa questão do pé no chão. Eu tô vendo agora, quando você me respondeu mais ou menos o que era, mas eu fiquei na dúvida. Eu coloquei o que eu achava que era ruim, o que eu achava que era boa, a tecnologia, mas pé no chão ficou em branco. Mas você chegou a ver na hora que que eu preenchi ali ou você não estava aqui ainda? Eu vi, é isso que eu tô Você falando. Eu viu? entendi depois que você fez. Ah, pronto. Beleza, então, sem problemas. Mas assim, como eu vi quem foi que falou, Raíssa. Peraí, calma, que teve muita mensagem aqui que eu não vi. Alguém falou, também acho, Renata. Estela falou, TikTok é para quem trabalha com confeitaria. Eu acredito que sim, o TikTok é para quem trabalha com absolutamente tudo, né? Na verdade, a gente tem esse, como é que eu posso dizer? Esse costume, né, de achar que algumas redes sociais não são para o seu público, né? Quando, na verdade, principalmente quando elas são muito novas. O TikTok já passou da primeira fase dele, que era quando somente jovens, né, os jovens querendo dizer adolescentes, consumiam os conteúdos lá dentro dessa rede, mas depois de 2020, 21, daí para frente, muitas pessoas da nossa idade que estamos aqui começaram a consumir por lá e naturalmente isso cria espaço para os mesmos tipos de conteúdo que a gente tem, que a gente tinha no Facebook e depois foi ter no Instagram, que eles comecem a se mostrar presentes lá também. Né? Dentro do TikTok tem a possibilidade de ele, diferente do Instagram, ele costuma te mostrar algumas coisas dentro do seu interesse e que sejam próximos de você. Né? Ele tem a possibilidade de fazer esse filtro, muito melhor que o Instagram, inclusive. Então, eu não consigo pensar em um nicho que eu consiga dizer, poxa, dentro do TikTok não tem espaço. Assim como normalmente tem espaço dentro de qualquer rede social, né? É porque eu acredito que a gente pensa muito no volume, né? Na quantidade de pessoas que vão estar acompanhando aquele tipo de conteúdo, quando, na verdade, quando a gente está tratando de negócios,
a gente não precisa pensar tanto assim no volume de seguidores e curtidas que a gente está tendo. Tem muitos negócios que vão fazer uma postagem, né, fazer algum tipo de comunicação nas redes sociais e etc., e vão fechar uma venda através das redes sociais, que já vai valer a pena todo o trabalho de um mês de produção de conteúdo, né? Eu falo isso porque o meu tipo de negócio é exatamente assim, né? Eu sei que alguns não estavam aqui na hora que eu me apresentei, contei um pouco do que eu faço, mas eu trabalho com audiovisual, principalmente, eu faço edição de vídeos para outros empreendedores, e fazendo uma produção de conteúdo. Eu, por exemplo, de onde vem mais clientes meus, hoje em dia, são do Facebook, por incrível que pareça. E de outras plataformas de, por exemplo, escola de marketing e etc., que são itens que eu sei que os empreendedores que eu estou tentando atingir estão lá dentro, né? E não somente do Instagram e etc. Do Instagram vem muito menos, porque a minha dedicação ao meu Instagram atualmente é até menor, né? Porque eu acabo trabalhando produzindo os vídeos para o Instagram de outras páginas, né? De outras pessoas, e eu acabo que dentro do meu Instagram eu ainda falho um pouquinho no conteúdo. Falho não, mas eu não tenho tanta energia para fazer uma produção de conteúdo do tamanho que eu gostaria no meu Instagram. Mas eu já estou mudando isso. Mas, como eu falei, quando a gente fala de empreendedorismo, não importa se o meu Instagram é muito bombado ou não. Importa se eu consigo, através da minha comunicação, nas ferramentas que o meu público participa, se eu consigo trazer clientes através disso. E dentro, por exemplo, do Facebook, ontem mesmo eu consegui trazer clientes interessados no meu serviço. Ontem mesmo. Depois que eu acabei a aula aqui, eu abri o WhatsApp e tinha uma pessoa que estava falando comigo que veio do Facebook por causa de uma postagem que eu fiz num grupo lá, interessado no meu serviço. E aí, dentro da realidade do meu negócio, né, vamos supor, eu fiz uma postagem lá mesmo, não tive muita curtida, não tive muito nada. Mas uma pessoa que precisava do meu serviço viu a postagem, se interessou, tinha um lugar lá para ela conseguir falar comigo, tinha lugar para ver meu portfólio, ela se interessou também, e aí veio fechar comigo. No meu caso, vamos supor que o serviço que eu presto seja R$700 por mês, né, por uma certa quantidade de vídeos. Essa é uma postagem que eu fiz, se ela tivesse só uma curtida e fosse dessa pessoa que se interessou, se a gente multiplicar R$700 por mês, porque é um pacote tipo mensal, 12 vezes 700, e eu ficar o ano inteiro de 2000, por exemplo, agora é dezembro, a pessoa começasse a pagar pelo meu serviço em janeiro, e parasse lá em dezembro de 2023, eu teria ganho R$8.400 desse serviço, né, multiplicando R$700 por 12 meses. Né? Então, não importa muito se eu tivesse 130 curtidas naquela postagem que eu fiz no Facebook, naquele grupo, quando a métrica que eu tenho que prestar atenção é se eu conseguir trazer pelo menos uma pessoa de fato interessada no meu serviço. Entendeu? Então, quando a gente fala, o TikTok, será que é bom para o meu negócio? Será que faz sentido para o meu negócio? O método principal é a gente testar. E como é que a gente sabe se está funcionando ou não? Se está vindo, se a gente está fazendo uma comunicação que condiz com o que o público quer ver e aquilo está trazendo pessoas interessadas no nosso produto, é uma boa comunicação e é uma boa plataforma para a gente estar. Mas, de fato, para o seu tipo de negócio, só o teste e a prática vai conseguir dizer, né? Falei bastante nessa resposta. Chega, cansei agora que eu percebi. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui no chat. Meu Deus, vocês falam muito no chat, em vez de falar comigo aqui na cara a cara. Raíssa falou. Eu ia falar isso também, porque eu tenho muita dificuldade com vídeos e fotos, além de organização do feed, mais divulgação. Estela, eu vejo muitas pessoas com perfil de confeitaria. Geralmente o pessoal grava o processo de produção, montagem de produtos, embalagens e até o envio, perfeitamente. O TikTok é um ótimo local também para a gente pesquisar conteúdo. Tem muita coisa nova acontecendo lá. E atualmente todas as tendências vão chegar para a gente, enquanto empreendedores, por lá, depois que vai chegar
dentro do Instagram, né? Depois que ela já está até um pouco saturada que ela tem chegado dentro do Instagram, porque o algoritmo do TikTok vicia mais, e aí a pessoa acaba consumindo muito mais dentro dele do que nas outras plataformas, né? Cristina quer falar. Pode falar, Cristina. Cristina. Ou é Cristiana, né? Eu falei Cristina, é Cristiana. Levantou a mão, mas não está me dizendo nada. Se está falando, Cristiana, eu não estou te ouvindo. Cristiana. Será que foi sem querer que ela levantou a mão, gente? Acho que foi. Jadson, alô? Oi. Oi, Alô. sou eu, Cris. Tudo bom? Pronto, pode falar. Agora estou ouvindo. Peraí, aproveitando essa fala de você aí em relação ao vídeo, eu passei por uma experiência Sim. recente, até no projeto da Wakanda, aquele projeto foi lá na Estação Jabá, Instituto CCR e a CCR Metrô. É o seguinte, no final nós tínhamos que gravar um vídeo, né? Um pitch, como se fosse um pitch do Buzu. Pense, eu trabalho com plantas. Depois eu fui avaliar, eu nunca vi um trabalho tão mal feito quanto eu fiz. Eu realmente mereci perder. Mereci não estar no grupo. Por quê? Mas depois eu fui perceber Sim, a minha necessidade de oratória, a minha necessidade de investir mais no meu marketing pessoal. Porque eu estava aparecendo, que eu estava pedindo para assistir no meu vídeo. Eu realmente não fiz um trabalho interessante. E eu só estou pontuando isso porque eu acho interessante você pesquisar, você estudar, você investir mesmo na oratória e no marketing pessoal. É só isso aí. Sim. Isso já seria entendi, o pé no chão. Já seria o pé no chão do que a gente começou a falar? Isso que ela falou, que a Cristiana falou? Não, Renato. Eu acho que eu vou. Peraí, que eu vou voltar lá para você entender o que foi aquela parte ali do mete o pé no chão. Daqui a pouco eu volto, não me deixe esquecer, não. Porque eu vou ter que parar vou ter que interromper essa transmissão aqui, dessa atividade, e voltar lá para outra. Mas eu não vou deixar de passar, não, para não ficar nenhuma dúvida. Calma, que eu fiquei na dúvida agora, depois da fala de Cristiana, que eu acabei voando aqui e saindo do assunto dentro da minha cabeça, né? Cristiana falou que ela precisou fazer um pitch do Buzu lá, no pitch de Buzu, né, que é o termo que a gente chama, que é para quem não está familiarizado, esse termo a gente utiliza para uma breve apresentação do seu negócio, né? Para você conseguir transmitir em poucas palavras, em pouco tempo, o que é que o seu negócio faz, qual é o benefício dele e por que é que as pessoas deveriam comprar de você. Estou certo, Cristiana? Não participei desse projeto lá presencialmente porque eu não tive tempo, mas eu acredito que foi esse mesmo, dentro desse mesmo conceito aí. E Cristiana falou, né, sobre, dentro dessa parte de produção de vídeos, pelo menos foi o que eu entendi, que uma das soluções para que a gente consiga produzir conteúdos melhores é a possibilidade de estudar um pouco mais sobre oratória e sobre marketing pessoal. Entendi, Cristiana, o que você quis dizer? Eu não sei. A Cristiana tá tendo um delayzinho entre eu falar e ela conseguir me ouvir lá. Aí eu penso que ela não tá me ouvindo, né? Ela disse que isso mesmo. Pronto. Vamos tentar falar um pouco melhor disso aqui. Caramba, tô tentando um jeito de falar disso, pensando um jeito de falar disso sem fugir do assunto. Vamos lá. Tô pensando aqui, gente. É que eu vou falar disso sem fugir do assunto aqui. Tá, vamos lá. Já vou juntar a pergunta de um com a resposta do outro, né? A gente estava falando de produzir conteúdo em vídeo, tá? Vamos aqui por esse caminho que já está aqui na tela. Vou até aumentar um pouquinho para a gente não se perder dele. Produzir conteúdo em vídeo. É uma dificuldade que muita gente tem. Quais são as principais soluções, né? Estela falou que pode fugir, que informação nunca é demais. Mas, Estela, a gente só tem 5 dias aqui. Se eu passar um dia
e pular muito do assunto aqui, a gente acaba não tendo tempo de voltar para falar. Mas vamos continuar. A gente vai chegar, vai passar pelo que a Cristiana falou e vai chegar na solução desse aqui. Produzir conteúdo em vídeo. Quais são as principais dificuldades que eu consigo entender, né, e trabalhando com isso diariamente? Não atrapalhou não, Cristiana. Relaxe. Quais são as principais dificuldades que normalmente as pessoas apresentam na hora de produzir conteúdo em vídeo? Primeiramente, deixa eu pensar qual é a maior dificuldade. Falta de hábito, né? Por quê? Eu costumo dizer que essa parte da tecnologia de gravar vídeos e produzir conteúdo como um todo, ele é um tipo de linguagem que é utilizado hoje em dia, né? Haja visto que cada vez mais as gerações mais novas, né, mais jovens, eles transformaram e vêm transformando a maneira deles se comunicarem através de, né? Antigamente, quando a gente queria conversar com um amigo nosso, a gente pegava quando normalmente as pessoas moravam perto, né? A gente não conhecia tanta gente assim que morava longe, a gente pegava uma bicicleta ou ia andando até a casa do nosso colega para falar com a pessoa sobre algum assunto. A forma de comunicação hoje em dia dos jovens é pegar o celular e falar com a outra pessoa. A mesma coisa é na parte da produção de conteúdo nas redes sociais. Vem se tornado a maneira como a geração atual e as gerações mais novas se comunicam de fato. Então, o processo da gente começar a se comunicar dessa maneira também vai demandar todo um processo de hábito, porque assim como uma criança, para começar a falar, ela começa falando as palavras erradas, e ela começa a imitar o que as outras pessoas estão falando, até que ela começa a conseguir construir o seu próprio repertório e expressar suas próprias vontades através daquele modelo de comunicação. A mesma coisa a gente precisa fazer na hora da produção de conteúdo. A gente vai começar fazendo um conteúdo que a gente não está feliz com ele, que a gente vai comparar com o dos outros e não vai achar que está muito bom. E a gente vai pegar conteúdos e vai ter que fazer conteúdos até certo momento, imitando de fato o que a gente viu em algum outro lugar, até que a gente começa a conseguir produzir o conteúdo que a gente se sente bem fazendo e da maneira como a gente se comunica de fato, né, sem precisar imitar outras pessoas e etc. Claro que a gente nunca vai parar de buscar referências, mas quando você consegue passar essa barreira do estar fazendo conteúdo que você ainda não se sente confortável e passar a barreira também da criação de conteúdo que se baseia quase que 100% no conteúdo de outra pessoa, você começa a conseguir se expressar da sua maneira dentro do seu conteúdo. Mas o que é que requer para a gente conseguir ultrapassar essas barreiras? Prática, né? Antigamente, se eu fosse voltar 2 anos atrás na minha vida, né, eu diria que... deixa eu introduzir, né? Uma outra parte do meu trabalho, para quem não viu a minha apresentação, até para quem viu, não lembro se eu falei sobre isso, quando eu comecei a dar aula aqui na Wakanda, foi por conta de um tipo de produção de conteúdo que eu fazia, não foi nem por causa do meu audiovisual. Eu fazia, e tá fraco porque eu ainda não interliguei essa parte do conteúdo com a outra parte do meu negócio, mas eu produzo conteúdo sobre finanças também, sobre dinheiro, tipo, finanças pessoais e etc. E aí, por isso que eu comecei a dar aula aqui dentro do módulo financeiro, que vocês tiveram com Karen, né? Então, dentro dessa produção de conteúdo que eles me descobriram, vamos dizer assim. Né? E quando eu comecei esse projeto, eu já tinha tido outras tentativas de produzir conteúdo e etc., mas acabaram não indo para frente, até porque eu não tinha tanto tempo, assim como eu voltei a não ter, né, por conta da outra parte do meu trabalho. Mas eu diria que a dificuldade que era para eu conseguir montar o meu celular ou montar minha câmera, né, que na época, como eu já trabalhava com audiovisual, eu ainda fazia gravações externas, então eu tinha câmera, hoje em dia eu não tenho mais, porque eu só fico na parte da edição, mas o trabalho que era para eu montar a câmera e não sei o quê, e para fazer o processo da produção de conteúdo era muito difícil para mim. Mas hoje em dia eu consigo
em, sei lá, 10 minutos, produzir um conteúdo ok para postar no Reels. Né? Um conteúdo falado, claro. Que é o tipo de conteúdo que eu acredito mais, né? Que eu acredito que funciona melhor. Mas isso só acontece por conta da prática. Né? A mesma coisa é, se eu quiser fazer um story agora, nesse momento, né, falando sobre o fato, registrando, né, o fato de que a gente está aqui na aula, que a gente está falando desse assunto e etc., eu vou provavelmente conseguir fazer sem praticamente nenhuma dificuldade. Posso errar de primeira, mas posso acertar na segunda vez, e aí vai dar certo. Mas é por quê? Porque a minha cabeça já conseguiu incorporar essa maneira de me comunicar, né? E o processo que vocês vão precisar passar é esse, de incorporar essa maneira de comunicar e transformar ela em natural, naturalizar isso de fato. Porque no começo vai ser extremamente estranho você pegar, deixa eu pegar alguma coisa aqui, pronto, peguei aqui um suportezinho aqui, colocar aqui o celular na frente de vocês e começar a falar com o celular. No começo vai ser estranho, mas depois de um tempo, quando vocês se habituarem a isso, vai ser muito tranquilo de fazer. Onde é que eu quero chegar nisso? Né, vamos voltar aqui para a atividade. Uma parte da solução de produzir conteúdo é criação do hábito. Ninguém vai conseguir criar conteúdo com mais facilidade se a gente não tiver uma periodicidade, né, um prazo, né, estabelecido para que a gente, de fato, comece a criar conteúdo de verdade. Né? E aí, o que é que a gente pode fazer? Desculpa. Uma coisa que eu faço bastante dentro de uma outra aplicação. Ontem eu acabei até citando o Notion, que é tipo um Trello que eu utilizo, né, só que eu não recomendei para vocês porque ele é um pouquinho mais complicado. Eu realmente recomendo que vocês continuem focados no Trello mesmo, mas ele tem uma opção de você criar um rastreador de hábitos, né? A gente vai chegar lá no ponto, né? Produzir conteúdo em vídeo é uma dificuldade. Uma das possíveis soluções é a gente conseguir implementar no nosso dia a dia a criação do hábito de produzir conteúdo. O que é que a gente pode fazer de tecnologia para resolver esse problema? É usar um rastreador de hábitos. Não sei se é uma coisa que é muito familiar, mas como eu trabalho... gente, eu já fiz muita coisa na vida. Como eu trabalho também no ramo da produtividade, é algo que é bastante comum nessa área, né? Rastreador de hábitos. E existem aplicativos de rastreamento de hábitos. O que é um rastreamento de hábitos? Para você conseguir implementar uma coisa como natural na sua vida, você precisa de uma certa repetitividade de fazer aquela coisa até que o seu cérebro comece a não se esforçar tanto para que você consiga fazer aquilo. Um exemplo que a gente pode ter é escovar os dentes. A gente escova os dentes todos os dias, pela manhã, há tanto tempo depois de acordar, que o nosso cérebro não sente que escovar os dentes é uma tarefa cansativa, porque isso já é um hábito que a gente tem, e o cérebro praticamente já automaticamente te empurra a fazer aquilo. Então, essa parte de produção de conteúdo, a intenção, né, uma das possíveis soluções é a gente conseguir naturalizar ela, de maneira que o nosso cérebro praticamente nos empurre a fazer isso. Né? Você fazer tantas vezes vídeos mostrando a sua rotina, que naturalmente, né, a sua cabeça seja a primeira coisa que ela pense quando você estiver fazendo uma parte interessante da sua rotina. Entende? E como é que a tecnologia do rastreamento de hábitos consegue te ajudar? Através de aplicativos e outras possibilidades, né? Ela consegue te permitir medir quantas vezes seguidas ou quantos dias seguidos você conseguiu praticar aquele hábito, certo? Uma coisa é, como a maioria das pessoas conseguem fazer, que é postar um conteúdo aqui, outro ali, e passar um tempão depois sem produzir. Né? Mas com o rastreamento de hábitos, você pode conseguir lá colocar, poxa, eu quero fazer uma meta de produzir conteúdo 3 vezes na semana. E aí, toda vez que você produzir conteúdo, você pode marcar lá no seu rastreador de hábitos que você fez, de fato, aquele conteúdo,
E aí você vai conseguir posteriormente medir, né, quantas vezes naquela semana você já fez aquilo. E naturalmente, conforme você for conseguindo fazer essa atividade, as pessoas não. O seu cérebro vai naturalizar tanto essa atividade que você vai fazer, inclusive, sem perceber. Alguém me perguntou aqui qual o aplicativo. Tem alguns aplicativos que fazem isso, mas eu vou fazer diferente, para mostrar para vocês a possibilidade de que o Trello, que vocês gostaram de ver, consegue fazer basicamente qualquer coisa. Eu vou criar um rastreador de hábitos rapidinho aqui no Trello. Por que eu invento essas coisas? Vai que eu não consigo fazer, meu Deus. Deixa eu achar aqui qual foi a tela que a gente usou ontem. Ainda está aqui a tela que a gente usou ontem. O aplicativo que a gente vai usar vai ser o Trello mesmo. Deixa eu parar aqui a apresentação e compartilhar outra coisa com vocês. Guia, o funil de vendas do Trello. Pronto, vocês devem estar vendo aí o funil de vendas que a gente fez ontem, né? Que ainda está aqui, e eu vou apagar todo ele. No caso de vocês, vocês não precisariam apagar ele, né, tá? Você conseguiria criar um outro quadro igualzinho a esse, só que com tudo limpo, como a gente vai deixar, e aí separar esses itens para cada parte do seu negócio, porque você, no final das contas, vai precisar de todos eles. Eu vou aqui arquivar tudo isso aqui, vou arquivar essa lista toda aqui, e aí a gente vai fazer um rastreador de hábitos. Aqui, ó, rastreador de hábitos. Qual é o hábito que a gente quer implementar, né? Produzir conteúdo em vídeo. Aqui a gente criou a lista, né, de produzir conteúdo em vídeo. Tá dando para ver ou se aumentar será melhor? Não sei se eu consigo aumentar, peraí. Tá melhor para ver agora? Me confirme aí se está melhor. Para mim fica um pouquinho pior, porque está muito grande, mas está ótimo. Pronto, vamos lá. Produzir conteúdo em vídeo. Usando o Trello para fazer uma outra parte agora que a gente consegue. Vamos supor que eu quero produzir conteúdo. Como eu sei da minha capacidade, né, atual, a gente precisa também colocar metas possíveis para a gente alcançar, né? Eu vou conseguir criar conteúdo em vídeo 3 vezes na semana, né? Então, a gente vai criar aqui um cartão. Qual é? Terça, quinta e sábado. 13/12, terça-feira. Aí a gente vai fazer o outro. 15/12, quinta-feira. E 17/12, sábado. Pronto, a gente tem aqui quais são as metas para a gente fazer essas postagens que a gente tem, né? E aí eu vou mexer aqui nas etiquetas que a gente estava utilizando ontem, porque essas etiquetas aqui já não fazem tanto sentido mais para a gente. Eita, entrou mais gente aqui, deixa eu só tirar um print para registrar todo mundo que está aqui dentro, que eu não vou conseguir anotar nesse exato momento, tá? Eu sei que a gente já passou do horário, mas a gente está caminhando aqui para o final. E eu não esqueci de Renata. A gente vai utilizar novas etiquetas aqui, né? O que a gente pode dividir dentro de uma tarefa? A gente pode dizer que a tarefa está pendente, né? Aqui, pendente. E as cores aqui vão ajudar a gente. Eu vou deixar sem o laranjinha aqui, vou deixar nada nele. O amarelo, eita, sumiu com o negócio. O laranja, sem nada. O amarelo vai ser... Por que não quer ficar sem nada o laranja? Não sei por que não quer ficar sem nada. Salvar, faltou isso. O amarelo vai ser fazendo. Salvar. E o verde vai ser feito. Salvei. Eu quero, durante a minha semana, conseguir produzir conteúdo nesses 3 dias aqui. Eu vou, primeiro, selecionar todos como pendente aqui, porque isso aqui tem um fator psicológico da gente olhar a tarefa como pendente e dar aquela sensação de que a gente tem, de fato, o que fazer,
tá? Então, eu tenho que produzir conteúdo terça-feira hoje, quinta-feira e sábado. Tá pendente. Poxa, eu tive uma ideia de conteúdo, eu já sei o que eu vou postar hoje, porque o dia tá acabando, e eu preciso fazer uma postagem ainda agora de noite para não ficar pendente ali a minha parte. Ah, vou fazer aqui, editar a etiqueta para fazendo. Tirar o pendente e colocar aqui que eu estou fazendo. Dentro aqui desse mesmo cartão do Trello, eu tenho outras opções. Deixa eu abrir aqui. Tem outras opções, né? Aqui mesmo eu posso, dentro da descrição, colocar qual foi a ideia que eu tive. Criar um conteúdo, criar um Reels mostrando a aula que eu dei para a turma na terça-feira, às 17 horas. Isso aqui é uma ideia que eu tive do meu conteúdo que eu vou postar nessa terça-feira. O que é que eu posso fazer? Se eu tiver alguma foto para esse conteúdo, eu posso usar essa aba aqui de anexo para importar essa foto para aqui para dentro, né? Outras coisas que eu posso fazer, se eu tiver algum arquivo que já está no Google Drive, que eu fiz alguma arte, né? Fiz alguma arte lá no Canva e quero trazer a arte para aqui. Eu subo a arte no Google Drive, eu pego direto do meu computador e trago para aqui. Aqui eu posso reunir as informações dessa postagem que eu vou fazer para depois postar, de fato, lá no conteúdo. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar a manter esse hábito. Tudo que a gente faz tem algumas etapas, né? E quando a gente pega uma tarefa e quebra em etapas, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer ela pedaço a pedaço. E no final das contas, fica normalmente mais fácil de produzir. Dentro aqui do Trello, tem a opção de você criar uma coisa chamada checklist, né? O que é essa checklist? Espero que esteja dando para vocês verem bem aí. Vou abaixar um pouquinho para vocês verem melhor. O que é essa checklist? Todo processo de criação de conteúdo tem uma certa quantidade de passos. Eu vou falar aqui 4 passos que vierem à minha cabeça para uma produção de conteúdo acontecer, né? A gente precisa pesquisar o conteúdo, a gente precisa criar roteiro do conteúdo. Primeiro, vou pesquisar qual é o assunto que eu vou falar. Vou escrever ou vou pensar, né, memorizar o que eu vou falar sobre aquele assunto. Criar roteiro do conteúdo, editar o conteúdo, porque se for um vídeo, normalmente a gente precisa fazer uma edição. A Mariana falou que achava que esse aplicativo era mais complexo, mas gostei dele. Tudo é prática, gente. Se vocês começarem a mexer nele aqui, e tem aula demais sobre o Trello na internet, vocês conseguem gerenciar um negócio inteiro dentro disso aqui. E junto com as planilhas. O que faltar no Trello, as planilhas vão fazer, e aí você bota o link da planilha aqui dentro e vai conseguir fazer tudo também. Editar o conteúdo e, como eu falei, editar aqui, a gente está falando de tirar uns erros, se eu preciso inserir alguma imagem dentro do conteúdo, se eu preciso fazer alguma arte, se eu preciso editar a foto que vai ser usada com aquele conteúdo, editar o vídeo, etc. Está na parte de editar o conteúdo. E, por último, mas não menos importante, a gente vai fazer a postagem, de fato, ou agendar a postagem, que muita gente já utiliza o agendamento e já deixa o dia certo para fazer a postagem. Que eu vou colocar fazer a postagem. Pronto. Isso aqui é uma checklist. E aí a gente já sabe, quando a gente está aqui fora, né, que tá, deixa eu dar um zoom maior aqui ainda, para vocês conseguirem ver melhor, que ali está com os quadradinhos 0 de 4, né? Então a gente já sabe que a gente ainda não fez nenhuma das 4 etapas para aquele hábito ficar pronto, para que a gente consiga concluir aquele hábito que a gente colocou, né? Da mesma forma, a gente consegue aqui, ó, na quinta-feira, pegar uma checklist e copiar essa checklist aqui do terça-feira. Vocês estão conseguindo ver bem essa parte? Pronto, fui lá. Deixa eu voltar, porque não sei se ficou tão claro para vocês verem. Fui lá em quinta-feira, tá? Vou clicar em quinta-feira e vou descer aqui no canto direito em checklist e vai ter aqui a opção de copiar itens de
E aí eu vou copiar a única checklist que tem dentro desse quadro todo, que é a de terça-feira. E aí eu vou adicionar. E aí veja que a checklist igualzinha que a gente fez para terça-feira vai estar aqui. Por que que isso serve? Porque são exatamente as mesmas etapas que a gente precisa fazer. E aí, como vocês podem ver, dentro dele aqui está também com 0 de 4 tarefas realizadas. A mesma coisa a gente faz para o de sábado, e a gente sabe que são os mesmos passos que a gente precisa fazer para conseguir concluir esse procedimento. E aí, o que é que a gente pode fazer? E aí, vai ser a última coisa que eu vou falar, senão a gente vai passar a noite toda aqui falando. Para a gente conseguir facilitar a nossa vida e não precisar repetir essas etapas o tempo inteiro, a gente pode fazer assim. Eu decidi criar um Reels mostrando a aula que eu dei para a turma terça-feira às 17 horas. Então, eu já pesquisei o conteúdo, já marquei aqui, ele já me mostrou que está 25% da checklist completa. Eu vou deixar isso aqui e vou fazer os itens abaixo, não é a coisa mais interessante, porque isso é o método menos produtivo da gente fazer. As lives ficam salvas, sim, e a gente vai colocar o link sempre na descrição do grupo. A de ontem atrasou um pouquinho por minha culpa, né? Mas o link já tá pronto, daqui a pouco tá lá na descrição do grupo para vocês. Continuando, vou continuar fazendo as coisas aqui de baixo? Não, o mais interessante é eu separar um tempo do meu dia e falar, eu vou escolher quais vão ser os assuntos que eu vou falar sobre em todos os dias dessa semana. Quinta-feira eu vou falar sobre o quê? Deixa eu pensar. Falar sobre como... Estou dando exemplos aleatórios, tá, gente? Falar sobre... Estou vendo a luz que está aqui na minha frente. Como fazer iluminação para vídeos em um espaço pequeno. Isso aqui é um exemplo. Pronto, me veio a cabeça, eu vou fazer assim. Então, a pesquisa aqui de conteúdo, tipo, pensar o que eu vou falar, também já está pronto. E aí, no último, eu vou falar sobre posicionamento do celular para gravação de vídeo. Que meu celular está aqui no standzinho aqui, e aí me veio a cabeça isso. Pesquisar conteúdo, já está pronto. E aí, qual é a próxima etapa? Eu vou fazer... Eu posso transformar todos esses aqui em fazendo já, tá? Se eu já estiver trabalhando em cima deles. E aí você já sabe que você está fazendo, você precisa dar uma continuidade neles. E aí ir fazendo as tarefas dessa maneira, né? Juntando essas tarefas até você conseguir fazer. Esse é o método mais fácil de fazer. E como eu falei, vai criar o hábito da gente fazer isso. E aí a gente vai colocar aqui postados. E aí a gente vai, quando a gente for finalizar aqui as 4 tarefas, ele vai ficar verdinho. Ficou verdinho, você já consegue ver até de fora aqui. A gente muda a etiqueta dele, deixa eu voltar, muda a etiqueta dele para feito e passa ele aqui para os postados. Tá? E aí a gente continua fazendo esse processo. Como é que a gente vai fazer semana que vem? A gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Semana que vem, terça-feira, que data? Não sei, deixa eu ver, calendário aqui. Terça-feira que vem é dia 20. O que é que a gente vai fazer? Dia 20 do 12, terça-feira. A gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Dia 20 do 12 tem postagem para fazer. E está pendente, porque eu não fiz nada ainda. Vou na checklist, copiar a checklist de qualquer dia, porque é tudo igual. E já era. E isso vai te ajudar a rastrear quais foram os dias que você fez, né? A gente pode até criar uma aba aqui, ó, para quando a gente passar do dia, eu vou colocar aqui, pendente virou laranja agora. Aqui é o falhei. É para quando a gente não conseguir. Pendente é o laranja. E eu falei, chegou quinta-feira, eu não consegui fazer o conteúdo que eu estava planejando. Eu preciso colocar aqui que eu falhei para eu saber, né, dos dias que a gente estava comprometido, quais dias eu consegui. E aí você consegue fazer um rastreamento de como está a sua produção, como está a sua produtividade, se você está conseguindo seguir o cronograma que você fez para você mesmo. E isso aí você consegue fazer, né, sobre qualquer coisa. Você consegue, eu quero todos os dias ou toda semana fazer uma pesquisa de fornecedores. E aí você encaixa
esse modelo de rastreamento de hábitos para você conseguir medir isso também. Isso aqui é uma dica mais de produtividade do que de tecnologia, mas foi mais um exemplo de como a gente consegue configurar bem facilmente essa ferramenta para que a gente consiga aumentar a produtividade do nosso negócio, porque isso aqui aumenta a produtividade. E lembrando, como eu falo sempre, as ferramentas, né, tecnológicas, elas sempre visam ou aumentar o dinheiro, né, no bolso do seu negócio, ou aumentar a produtividade. E na maioria dos casos, quando você aumenta a produtividade, você também consegue transformar isso em dinheiro, porque você está tendo mais tempo para trabalhar em cima das coisas que trazem dinheiro para o seu negócio. Até aí tudo bem? Tudo beleza? Eu vou passar rapidinho lá pela atividade de hoje de novo, para eu falar da última parte, que eu acho que não ficou muito clara, né, sobre o que é para fazer. Tá? Rapidinho. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Se deixasse, a gente ficava uma semana aqui só dentro do Trello, porque ali dá um mundo ali dentro. O mundo inteiro cabe ali dentro daquela plataforma. Tá. Pronto. Voltando aqui, sobre a atividade de hoje. Primeiro ponto, como a Renata mesmo já tinha falado, né, aqui a gente vai colocar qual é uma atividade, né, uma habilidade dentro do seu negócio que você sente que ainda precisa melhorar. Né, aqui eu coloquei como exemplo o atendimento pelo WhatsApp. Aqui no cantinho azul, você coloca uma habilidade que você acredita que está indo bem, mas que pode ser potencializada por alguma tecnologia. Nesses 3 quadradinhos vermelhos, você vai colocar quais são as tecnologias que vão ser utilizadas para resolver esse problema. E aqui no azul, a tecnologia que vai ser utilizada para impulsionar esse problema. Tá? E aqui nessa parte de baixo, no Meta o Pé no Chão, o que eu recomendo que vocês preencham é o seguinte: explicar um pouco mais a fundo como é que você vai implementar essa tecnologia para resolver esse problema. Porque aqui a gente está falando só, o problema é tal, a tecnologia que eu vou usar é tal, aqui você vai explicar brevemente o como você vai resolver esse problema utilizando essa tecnologia. Beleza? Ficou claro, Renata? Agora o que era... Não só você tenha ficado com a dúvida, né? Foi só você quem me perguntou. Mas essa parte do Meta o Pé no Chão é basicamente isso. Você descrever como você vai utilizar aquela tecnologia para implementar como você vai fazer para implementar aquela tecnologia e resolver aquele problema. Respondi a pergunta? Respondi a dúvida? Respondeu. Eu que tomei lenta pronto. mesmo. Mas assim, podia Não, ser que é isso. fazer pequenos áudios e anexar os vídeos, isso já é o pé no Sim, chão? exatamente. Isso aí já é, como você bem falou. Pronto, então eu entendi. Fechado, Obrigada. então. Dispõe, estamos aqui para isso. Bom, gente, eu vou deixar vocês por aqui, para a gente não transformar isso aqui num momento ao vivo de 2 horas, né? E espero vocês amanhã, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta. Estou no grupo também, e amanhã a gente se vê novamente para falar. Amanhã a gente vai... Eu não posso dar spoiler do que a gente vai falar amanhã, não. Mas vai ser sobre uma ferramenta específica. A gente vai parar um pouquinho de falar de Trello, que a gente já acabou voltando para ele 2 vezes, mas é porque é uma ferramenta muito boa mesmo. E eu recomendo que todo mundo utilize. Mas amanhã a gente vai falar de uma ferramenta que para uns é muito familiar, para outros não. Mas é isso, tá? Deixa eu parar aqui a gravação para a gente já ir